Nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, 3 de julho, as forças de defesa de Israel lançaram uma operação antiterrorista contra militantes palestinos na cidade de Jenin e contra o campo de refugiados de mesmo nome na Cisjordânia do Rio Jordão, território pertencente à autoridade palestina. Embora os ataques noturnos tenham se tornado comuns na Cisjordânia no ano passado, isso foi excepcional. Pela segunda vez desde o fim da segunda intifada em 2005 e pela segunda vez nas últimas 2 semanas, o exército realizou ataques aéreos importantes antes de enviar tropas terrestres. Ao lado da cidade, a terceira maior da Cisjordânia, o campo de refugiados, densamente lotado, abriga centenas de combatentes de grupos militantes, incluindo Hamas, Jihad Islâmica Palestina e Fatah, bem como cerca de 14 mil palestinos, refugiados ou descendentes dos deslocados de suas casas na Palestina obrigatória britânica em 1948. O alto comando israelense organizou um ataque a sedes de grupos palestinos, onde militantes palestinos montaram um ponto de coleta e planejaram suas operações. Além disso, a assessoria de imprensa israelense disse que a instalação abrigava um depósito com explosivos e armas, e os palestinos procurados pelas autoridades usaram a sede como refúgio. Os militares israelenses lançaram os primeiros ataques com foguetes no campo de refugiados de Jenin na noite de 2 para 3 de julho. De acordo com o canal de TV Al Arábia, 200 veículos blindados entraram na cidade. São cerca de 2.000 soldados israelenses que estão atualmente envolvidos, e o exército alertou que a operação pode durar vários dias. Soldados israelenses cercaram o campo de refugiados e desenergizaram os indivíduos, ou seja, diminuindo a tensão das milícias altamente armadas que fazem a sociedade local de refém, obrigando a pagar pedágios, mensalidade por segurança, restringindo circulação e recrutando menores de idade, como nas favelas do Brasil. Inclusive, escavadeiras israelenses também foram filmadas circulando nas ruas para retirar barricadas, enquanto residentes palestinos relataram apagões de eletricidade por várias horas. A implantação pelo exército de um helicóptero Apache e drones armados em Jenin nas últimas semanas sinalizou uma escalada acentuada na guerra contra os militantes. Desde o início do ano, 135 palestinos e 24 israelenses foram ceifados. Esse número de mortos é um dos mais altos desde 2005, que marcou o fim da segunda intifada, meia década de combates contínuos que incluíram invasões terrestres e ataques aéreos israelenses em território palestino e uma crescente militarização da oposição palestina, incluindo atentados suicidas. O exército israelense diz que sua prioridade atual é coletar armas no campo de refugiados de Jenin. Até agora, 20 palestinos foram presos, além de apreendidos em um laboratório para a fabricação de explosivos e peças de um lançador de foguetes. Em resposta às ações da IDF, as autoridades palestinas pediram ajuda à comunidade internacional. O embaixador palestino em Moscou, Abdel Hafiz Nofal, disse que em 1º de julho, o líder palestino Mahmoud Abbas contatou o presidente russo Vladimir Putin e se ofereceu para convocar um quarteto do Oriente Médio, sendo a ONU, União Europeia, Estados Unidos e Rússia, para discutir a situação em Jenin, mas Bruxelas e Washington não demonstraram interesse em tal iniciativa. O próprio embaixador Nofal chamou o que está acontecendo em Jenin de catástrofe. Segundo ele, as declarações de outros países sobre a necessidade em parar Israel não resolvem a situação e, de forma alguma, impedem Tel Aviv de criar novos assentamentos judaicos nos territórios. O conflito palestino-israelense não tem solução político-militar ou diplomática. Episódios como os de Jenin ocorreram e continuarão a ocorrer. Parcialmente, a situação é agravada pela composição da coalizão governista de Israel, onde os aliados de Netanyahu se tornaram partidos religiosos que adotam uma postura dura sobre a expansão dos assentamentos. No entanto, o conflito é insolúvel em princípio. Gosta de nossas análises geopolíticas e militares aqui no YouTube? Continue nos apoiando, se inscreva no canal e, se for possível, doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.
Israel é capaz de obter sucesso tático por meios militares, mas isso só vai irritar a elite governante bastante radical da Palestina. As tensões vão se acumular em romper novamente. A razão desse ciclo incessante é que existem algumas questões sobre as quais não é possível chegar a um consenso, e a principal delas é o problema de Jerusalém. Quanto à opinião da comunidade mundial em relação à Palestina, a União Europeia e os Estados Unidos há muito entendem a essência cíclica do conflito e, portanto, não vão desperdiçar sua energia em algo que não pode ser mudado. Além disso, dado o confronto entre a Rússia e o Ocidente, Bruxelas e Washington definitivamente não entrarão em contato com Moscou sobre um assunto que consideram indigno de sua atenção. Jenin é um dos pontos críticos da Cisjordânia, lar de campos de refugiados que recentemente se tornaram focos de militantes. A crescente tensão na Cisjordânia tem várias causas. Em primeiro lugar, a geração mais jovem de palestinos, que finalmente perdeu a fé no processo de paz, que de fato não existe, não considera o presidente da autoridade palestina Abbas e seus funcionários uma autoridade legítima. Como resultado, esta geração se voltou para ações enérgicas e de alta periculosidade. Em segundo lugar, o presidente Abbas é velho e não está claro como ocorrerá o processo de transferência de poder. A crise de sucessão de fato já começou e várias forças dentro da autoridade palestina esperam competir por influência. Ao mesmo tempo, devem apelar justamente para esse público jovem militante. A resistência violenta a Israel não é mais marginal. Em terceiro lugar, a política de expansão dos assentamentos do atual governo israelense e sua retórica militante e radical também colocam lenha na fogueira. Isso não apenas inflama os militantes palestinos, mas também provoca a violência dos colonos israelenses na Cisjordânia, que se sentem de fato encorajados pelo governo. Israel argumenta que tais operações são necessárias para evitar ataques terroristas, enquanto os palestinos dizem que uma ocupação indefinida e intensificada, sem horizonte de resolução política, torna esse tipo de violência inevitável. Os contextos realmente são cíclicos, é um loop infinito de violência. As operações de Israel já estão repercutindo em outros grupos militantes de áreas mais distantes e as tensões estão se espalhando. Tudo isso resulta em um círculo interminável de violência. A operação em Jenin não vai quebrar esse círculo, mas pode privar os militantes palestinos de algumas opções táticas até a próxima rodada de violência, porém mais contida e fraca, já que as forças israelenses seguem apreendendo equipamentos utilizados pelas facções como explosivos e armamentos de alto poder de destruição.